sou Salaberry, minha dica para Hot Tree da Masterclass é E-Rack. O que significa E-Rack? E-Rack é um nome que eu passei a utilizar a partir de um processo de gravação que eu utilizo na produção dos meus discos. Ou seja, seria alguma coisa como Electronic Recording, ou seja, um processo de gravação onde eu utilizo a internet para transferência dos arquivos. Como funciona? Nos meus discos, basicamente, ao contrário até de outras produções, muitas das faixas que eu gravo, eu começo a composição pela bateria. Então isso significa que eu, no meu estúdio aqui onde eu estou agora, eu tenho a ideia de um tema. Esse tema, às vezes eu registro ele, a parte harmônica, melódica, faço uma referência para ele bem básica, e a partir daí gravo a bateria. E a bateria finalizada, eu gravo toda a parte rítmica, ela fica pronta, e finalizada essa parte rítmica, eu excluo a parte melódica harmônica que eu utilizei para a criação. Em algumas raras vezes eu mantenho, mas na maioria eu excluo, porque ela era apenas uma base para eu desenvolver e poder gravar enquanto fazia a gravação da parte rítmica. A partir daí eu envio esse material para um convidado. Todos os meus discos eu tenho muitos convidados. São pessoas que trabalham comigo, enfim, que aceitam esse formato de produção, né? Que é um formato de produção um pouco convencional, mas ele se parece muito com um formato de gravação que aconteceu por volta dos anos 80, onde fazer overdub era um processo muito comum. Claro que, se por um lado eu ganho com a possibilidade de envolver convidados, ou seja, por exemplo, quando eu gravei com o Danny Chambers gravou no Canadá, que é onde ele estava, e me mandou a parte dele. Ou seja, eu possibilitei, morando em São Paulo, no Brasil, onde eu morava na ocasião, que o Danny Chambers no Canadá gravasse comigo. Dessa forma, ele entrou num estúdio onde ele já estava fazendo uma gravação e me mandou esse material. A mesma coisa com o Billy Cobham, que mora na Suíça, e na ocasião, no mesmo disco, o Samba Soft participou comigo e gravou na casa dele. Ou seja, então o re-rack, ele é uma forma de você fazer o overdub, assim, contatando e trabalhando com músicos em diferentes regiões. Ou seja, você pode estar aqui, eu estou aqui nos Estados Unidos, onde eu resido hoje, e posso estar gravando com músico no Brasil. Quer dizer, independente da minha residência ser nos Estados Unidos, eu estou fazendo esse processo sem envolver muito custo, né? Então é uma forma de fazer como? De você envolver os músicos aonde quer que eles estejam e transferir os arquivos, e cada músico vai, por exemplo, no meu caso, eu mando essa linha de bateria, o músico fica livre para definir essa parte harmônica, melódica, enfim, eu mando normalmente, inicialmente, para um tecladista, um guitarrista, ele define. A partir daí a gente vai envolvendo outros músicos, o baixista, os sopros, enfim, e a gente vai fazendo essas gravações. É importante informar que a gente não troca e não ficam valendo arquivos em MP3. Os MP3 trocados são só referências para ficar mais fácil você incluir esse arquivo MP3 num e-mail e passar para o outro músico para que ele tenha ideia. Mas enquanto a gente transfere os arquivos e grava, só são usados arquivos em alta resolução, 44, 48, 24 bits e em WAV ou AIF. Então é um formato bastante interessante, ele possibilita essa gravação à distância, ele não compromete a composição, que muita gente no começo, até com o processo de overdub, mas a composição compromete porque você fica limitado, você não tem, claro, você em alguma forma sim, dependendo do estilo musical, você não tem os improvisos, não tem todo mundo tocando junto, enfim, né, é uma opção que você faz para ganhar de um lado e sempre perde do outro. Vai de você avaliar o estilo musical que cabe a esse formato de produção e o quanto você vai ganhar com ele por facilitar pela pessoa estar no outro estúdio e o quanto você possa perder com esse fator de espontaneidade, tá todo mundo tocando junto no mesmo lugar, metendo a mão e tal. Enfim, são opções que a gente faz quando a gente produz. Acho que se puder conciliar os dois formatos, é bacana, né? Você gravar ao vivo também umas faixas e outras com outros músicos longe. Enfim,
Fica a dica do iRec. Eu tenho mais informação sobre esse processo de produção aqui no Manual Prático de Produção Musical. Enfim, quem quiser saber um pouco mais sobre esse processo, ali tem mais detalhes, como eu transfiro arquivo e tudo mais, ok? Fica a dica para quem quiser utilizar e produzir iRec, ok? A gente se vê, até mais.